Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma nova oportunidade. E juntamente com essa oportunidade que o Senhor nos concede, vamos agradecer ao Senhor pela noite de sono, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Nesta manhã, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar esse dia, tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Que hoje o Espírito de Deus, ele seja o nosso condutor, ele dirige os nossos passos. Aleluia, Jesus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle de nada, Ele está no controle, que Ele continue no controle das nossas vidas, amém? Hoje a palavra do Senhor está no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos do 18 ao 20, que vai falar acerca dos regozijos nas provações, aleluia, na prática da palavra. E o 18 fala assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, Tiago estava aqui, né? É uma epístola universal do apóstolo Tiago, ele advertindo que, segundo a vontade, o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, né? Então, se o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, o que nós temos que fazer? Sempre falar a verdade. Sempre regozijar no Senhor, agradecer a Ele. Aleluia. E vamos fazer um treinamento de audição e controlar mais a nossa língua. Eu sei que essa palavra é para mim hoje. Ela está falando comigo também. Por quê? Às vezes, antes de ouvir a pessoa terminar uma frase, eu já fico ansiosa e já quero responder. Dependendo da conversa, antes que a pessoa termine de concluir, antes de concluir a frase, eu já quero responder. E eu vou aprender e tentar, né? Tem que me esforçar para pôr em prática. Você também que tem esse costume de, antes de terminar uma frase, você querer responder, está aqui, né? Porque todo homem, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E essa palavra, ontem eu ouvi acerca dessa palavra. Ao meio-dia eu estava ouvindo uma palavra e a irmã falava acerca disso, da ira, que é tão bom quando a gente, primeiramente, vou falar do ouvir, né? Depois sobre a ira. Ao ouvir, a gente tem que parar, ouvir a pessoa nos falar algo e pensar um pouco na resposta, né? Porque se a gente parar para ouvir, o tempo que a gente está ouvindo, a gente já vai simulando a resposta. Porque quando nós tomamos um impulso de responder antes de ouvir, a resposta talvez não seja uma boa resposta, ou não seja a resposta certa. E às vezes acontece isso comigo, pode acontecer com outras pessoas, né? A gente, humanamente falando, a gente acha comum, mas não é comum
O certo é a gente ouvir, processar o que a pessoa está falando e depois, com calma, a gente responder a frase daquela pessoa, né? Ou responder a pergunta, ou dar uma opinião acerca do assunto, que às vezes a gente não espera e já quer responder e acaba se irando, dependendo da situação, se ira. Aleluia! Mas a palavra hoje vem nos advertir. Ouça mais, não toma decisão precipitada, seja tardio em se irar. Porque quando nós queremos agir, tomar atitudes de querer se irar e resolver a situação na ira, às vezes, dependendo da situação, quando a gente vê, a gente já causou uma grande bobagem, uma besteira. E tem umas 2 semanas, né, que eu passei por essa situação. Eu tinha que fazer algo com antecedência. E eu sei que a gente não conseguiu. Eu e meu esposo, a gente não conseguiu fazer com antecedência, porque ele chega muito tarde do serviço e nós dois não estávamos conseguindo. A gente deixou, né? Era para mim ter deixado para fazer depois, né? Só que eu me precipitei. Eu acordei cedo e pedi ajuda para o meu filho. E depois eu percebi que ele não gostou, né? Então causou um suspense, um clima chato entre nós dois. Ficou, né? Não houve discussão, graças a Deus. A gente não discute, né? Graças a Deus meu esposo é bem calado. Às vezes ele prefere se calar do que ele responder. Já eu sou mais de falar. Então eu tomei essa atitude e eu senti que ele não gostou. E ficou aquele clima suspense, né? Ele não fala, mas eu sinto que ele não gostou. Então eu estou lembrando dessa situação porque depois a situação resolveu tão calmamente. Depois ele falou para mim: olha aí, você com sua agonia de querer tudo para ontem, as coisas resolveu tão fácil. Não precisava aquilo, a gente ter acordado tão cedo, pedir do seu filho e tal. Ele começou a me explicar. Aí verdadeiramente eu percebi que eu tinha tomado atitudes precipitadas, né? E causou uma certa ira nele, mas a minha, né, o bom é que ele não é de revidar na ira. Agora não é todo mundo que tem essa oportunidade de o outro não revidar na ira, porque se é um homem que ele não pensa antes de falar, ele ia discutir comigo, ia me falar um monte, né? Então, fica aí um exemplo, né, do que eu passei, para que você que tem uma companheira ou um companheiro que é colérico, você não venha passar um transtorno, né? Vamos deixar as coisas se acalmarem, né? Acalma os ânimos, né? E ontem a irmã falava acerca disso. E eu tinha, né, sim, todos os dias quando eu termino de fazer o momento da palavra, eu já olho qual é a palavra do dia seguinte, já deixo marcado, às vezes eu leio todo logo, e eu lembrei, né, eu falei, nossa, ela está falando algo que vai ser falado amanhã na palavra, sobre o se precipitar, se irar, tomar atitudes precipitadas, né? Ao invés da gente parar, respirar, ouvir, processar para depois responder ou agir, a gente já quer, não pode ser a pessoa mais tranquila que for. A pessoa pode ser bem tranquila e calma, mas a hora que você ouve algo que você não quer ouvir, ou é algo que você não sabe que pode deixar para depois e a pessoa fica ali, né? Vem uma situação assim impulsiva, o primeiro impacto da pessoa é querer responder. Se é uma pessoa que é igual ao meu esposo, ele vai se irar e não vai pecar, não vai falar. Mas se é uma pessoa
que tem um temperamento colérico, ele vai se impulsionar e vai realmente falar o que não é para falar às vezes. Quando acalma a situação, a pessoa, nossa, poxa, não era para mim ter falado aquilo, meu Deus, não era para mim ter respondido, mas já foi. Você já falou, às vezes falou precipitadamente, e palavra falada, já falou, não tem mais retirada. É o que? Pedir perdão, pedir desculpa pelo transtorno. E se é uma pessoa que é boa de liberar perdão, amém. E se não é, então vamos aprender com Tiago, né? Vamos aprender com essa epístola de Tiago que nós viemos ser tardio, né? Pronto para ouvir e tardio para se irar. Não vamos se irar facilmente. Se irar, não peques, porque lá no Salmos 4 que tem: irai-vos e não pequeis. Então a ira, ela vem. Meu esposo se irou, mas ele ficou na dele. Mas eu senti no semblante dele que ele não gostou. E depois ele falou para mim: tá vendo? Foi tudo bem, e você com aquela agonia de querer tudo para ontem. Então eu sei que ele não gostou, mas glória a Deus que ele não se irou e falou um monte para mim, né? E quando eu senti que ele não gostou, antes de sair de casa para resolver o que a gente ia resolver, eu catei ele, vamos orar. A gente orou junto, demos as mãos e oramos junto. Eu falei, minha solução era orar para que ele não saísse de casa irado, porque a gente ia resolver algo bem tão importante para nós, né? Uma bênção que Deus nos deu, e a gente tinha que ir bem. Eu catei ele, vamos orar. A gente já ia orar antes de sair, né? Mas eu orei, falei que eu amo e abracei ele, e para a gente sair bem de casa, né? Mas nem sempre as coisas terminam assim, irmãos. Às vezes a gente, como eu falei antes, às vezes é uma pessoa que não aguenta, ela já levanta, porque eu acordei ele. E depois acabou não resolvendo o que a gente tinha que resolver naquele momento, foi se resolver lá onde nós fomos para realmente resolver a situação. E vamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma bússola para o cristão. Nós não podemos viver falando, eu simplesmente sou crente, eu sou um cristão e só ir na igreja. Nós temos que estar meditando nesta palavra, porque a palavra de Deus tem ensinamentos para tudo. Ela fala sobre tudo que a gente quer nessa vida. Fala sobre tudo. E irmão, se vocês ouvirem alguma fala de fundo aí, é um sobrinho abençoado e uma neta que está aqui comigo hoje, viu? E eles estão numa falação ali. E por isso, né, aqui ainda no versículo 21, fala: por isso, nós temos que rejeitar toda imundícia e superfluidade de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Louvado seja Deus. Então, nós temos que receber essa palavra, né? E enxertar em nós essa palavra, implantar em nós, para quê? Para que a gente não venha fazer algo, né, precipitadamente, até pecar. Irar, a gente não está isento de não irar, irmãos. Deus sabe que a gente se ira. Pode ser a pessoa mais paciente da vida. Ele pode ter paciência, como diz a paciência de Jó. Mas no impacto a pessoa se ira. Só que se é uma pessoa sábia, ela pensa antes de falar, ele vai refrear e se fecha e não fala. Então, nós temos que ter essa perfluidade, né, de malícia, e receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Às vezes, se calar e ter sabedoria, né,
Não falar precipitadamente salva almas. Salva a nossa alma e ainda salva a alma de alguém, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você quer justiça de Deus, não fale muito, fale pouco. Na hora da ira, deixa a ira passar e depois você fala. Porque às vezes eu tenho vontade, né? Tem momentos que eu ainda falo, eu ainda estou, algumas vezes eu ainda não estou conseguindo, mas a maioria das vezes eu já estou conseguindo me refrear, né? Pensar antes de falar. Depois eu chamo a pessoa e vou conversar. Olha, uma boa conversa resolve tanta coisa. Às vezes tem relacionamento se acabando por falta de um bom diálogo. Tem pessoas vivendo em pé de guerra dentro dos seus lares por causa que está faltando um bom diálogo. Está faltando isso aqui, ó. Ouvir mais e falar menos. Está faltando isso, né? E aí quer resolver a situação e quer que Deus entre com justiça. E Deus não vai fazer justiça daquilo que você realmente já está fazendo. Deus vai, eu posso contemplar Deus olhando para a gente e falando, eu não vou me meter nisso aí, eu não vou interferir nisso, porque Ele já está resolvendo a situação dele, eu não vou interferir. Agora, quando a gente para e a gente para e começa a refletir melhor, a gente fala assim, eu vou me calar, depois eu vou resolver aquela situação melhor. Ou então eu vou falar com Deus, que Ele pode resolver para mim. E aí, quando a gente vai falar com Deus e espera a resposta dele, porque uma coisa é você falar, eu já falei com Deus e eu vou tomar essa atitude aqui, eu já falei, você esperou a resposta de Deus? Porque a gente quer falar, e a hora de parar para ouvir a resposta de Deus, a gente não para ouvir. Eu já falei com Deus e eu vou lá e vou fazer. Não, primeiro vamos esperar a resposta de Deus para tomar uma atitude. E aí Deus vai dando as coordenadas do que a gente pode fazer. Vai por aqui, vai por ali e tudo vai sair bem sucedido. Mas quando a gente só quer falar e não quer ouvir, você nem ouve o outro, o ser humano, e nem vai ouvir Deus, e no final dá tudo errado. Mas Deus estando no controle, mesmo que no meio, né, parece que vem as bagunças assim, parece que vai dar tudo errado, Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo no final. Não se assuste quando as coisas começarem a te mostrar que está dando errado. Se você tá calado, só falando o que é para falar, fazendo o que é para fazer e esperando as coordenadas de Deus, fique tranquilo, porque às vezes vem uma bagunça, vem um descontrole, parece que você vai perder o controle da situação. Não se desespere, fique tranquilo, porque Deus está no controle e vai dar tudo certo, tá bom? Essa palavra, ela destaca uma nova vida gerada por Deus através da verdade, exortando os crentes a serem rápido para ouvir, tardio para falar e para se irar, né? Então, Deus está falando para nós. Seja tardio para falar. Seja tardio para, seja ágil para ouvir e tardio para falar, né? Nós temos que aprender. O texto enfatiza que a ira humana não produz a justiça divina, convidando a uma postura humilde e paciente que reflete a nova criatura em Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Helena, licença pessoal. Helena com Arthur, fale mais baixo.
Fala mais baixo em nome de Jesus. Eu estou fazendo vídeo. Fale para ele. Desculpe, pessoal. Eu tive que parar um pouco para pedir para falar mais baixo, porque estão ali falando altíssimo. Né? Desculpe. Então, vamos dar continuidade aqui na história de hoje, que ela tem por título Rapidez para ouvir. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em sair, nem se irá. Mesmo que a ira venha, segure essa ira aí, segure a língua, fecha a boca, põe água na boca, não fale. Deixa essa ira passar, porque tudo que a gente vai resolver na ira não dá certo. Acaba a situação ficando pior do que isso que já estava. Quando a gente tem uma boa conversa, tranquilo, a gente vai ver que as coisas vão ficar bem melhor, né? Principalmente, né, com as pessoas que a gente tem todos os dias, estar juntos. Nossos filhos, o esposo, a esposa, ou no trabalho, quem você convive diariamente. Às vezes, uma vez ou outra, vai vir uma ira, mas não fale a hora que estiver irado. Ouça só. Mesmo que tenha vontade de responder, ouça primeiro, depois você responde. E às vezes a gente fala algo que a pessoa não aceitou, porque a pessoa está naquele momento de ira, está na euforia e não quer nos ouvir. Mas depois a pessoa vai ter que reconhecer que você está certo. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu falo, ó, isso, é assim, e a pessoa se levanta. Mas depois tem que murchar a bola e reconhecer que a gente está certo. Olha só a história. Meu batimento cardíaco elevou quando abri a boca para refutar acusações que uma amiga querida fazia contra mim. O que eu postara online não tinha relação com ela, como ela insinuava. Mas antes de respondê-la, orei, acalmei-me e ouvi o que ela dizia e senti sua dor por trás das palavras. Ficou claro que era algo mais profundo do que a superfície aparentava. Minha amiga sofria e a necessidade de me defender dissolveu-se ao escolher ajudá-lo a lidar com a sua dor, né? Então, essa moça sentiu vontade de responder à amiga, mas ela resolveu parar para ouvir. Quando ela parou para ouvir a amiga, ela percebeu, ela sentiu a dor da amiga, que era mais sério do que ela imaginava. E aí, ao invés dela responder, o que ela fez? Ela foi ajudar a amiga a entrar naquele momento de dor com ela, porque a palavra do Senhor fala assim, está escrito na palavra do Senhor, que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Se alguém está alegre, vamos nos alegrar, mas se depois aquela mesma pessoa que estava alegre estiver triste, vamos parar e chorar junto com aquela pessoa, tentar ajudar, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, até passar aquela calamidade, né? Logo eu entendi a exortação de Tiago. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Ouvir pode nos ajudar a entender o que há por trás das palavras, evitando a ira humana, que não produz a justiça divina. Então, se nós queremos uma justiça da parte de Deus, se nós falarmos, não vai produzir justiça divina. Não vai mesmo. Quantas vezes eu já passei momento que eu tive vontade de abrir minha boca e revidar. Eu ouvi mesmo acusações contra a minha vida. E eu me calei.
fui falar com Deus do jeito que eu sou. O meu temperamento eu sofri com isso. Mas é tão bom quando depois você vê o próprio Deus julgar a nossa causa e você não teve o seu dedo, não precisou você levantar o dedo, né, para se vingar. É bom isso, né? Não que a gente vai se alegrar pela miséria dos outros, mas quando você vê Deus fazendo justiça naquilo que você queria fazer, é bom. Quem é que não se sente bem? Se sente sim, que nós somos seres humanos. A gente se sente bem porque a gente diz, oh meu Deus, obrigado, porque não precisou a gente abrir a boca para ofender ninguém, não precisou a gente levantar a mão para dar em ninguém, não precisou a gente se precipitar para nada. A gente chora, a gente ora, a gente se ajoelha, a gente sofre mesmo com aquela situação. Mas quando a gente vê Deus agir, não precisou você falar nada. E o bom é a pessoa reconhecer que verdadeiramente está passando por aquilo. Por quê? Porque foi falar de pessoas que não era para falar. A pessoa não tinha o porquê a pessoa fazer aquilo e nem falar, né? Ouvir nos permite entender o coração. Senti que parar e orar me ajudou a lidar com a minha amiga. Tornei-me sensível às palavras dela e deixei de lado a minha ira. Talvez se eu não tivesse orado, teria rebatido os pensamentos e compartilhado como me sentia ofendida. Mesmo nem sempre entendendo corretamente as instruções de Tiago, naquele dia entendi parar para orar antes de permitir que a raiva, a ofensa tomassem conta de mim. Foi a chave para ouvir primeiro e falar depois. Oro para que Deus me dê sabedoria para fazer isso com mais frequência. Louvado seja Deus. Então, se você costuma fazer isso, né, orar primeiro para depois tomar atitude, continue fazendo. Continue orando, continue se calando no momento que é para falar. Às vezes é momento de falar, mas você não pode falar. É para falar, mas você não pode falar. Deixa para falar depois. Amém? As instruções de Tiago já o ajudaram no passado? Como eu disse agora, já passei por essas situações várias vezes. E como me ajudou? Como ajuda, viu? A gente fica tão feliz, eu fico mais feliz por o Senhor ter me dado o domínio próprio no momento da ira. Que entra aí o domínio próprio, né? O fruto do Espírito. E eu fico feliz por isso. Às vezes eu me entristeço, até me sinto mal, falo, Deus, eu não desejei isso para a pessoa não, Senhor. O Senhor vem e me acalenta, não. Não foi você mesmo, fique tranquila. Porque às vezes eu penso que é porque eu chorei, entreguei a Deus e aí é como se eu tivesse pedido para Deus se vingar por mim. Aí eu me sinto mal às vezes. Já me senti mal. De pessoas estar passando aquela prova e Deus falar assim, foi por isso, né? Eu agi por você. E eu digo, Senhor, eu não pedi isso para aquela pessoa. E o Senhor fala, não foi você que pediu, fique tranquila. Como praticá-las hoje, né? Como é que nós temos que praticar? O que eu acabei de falar. Irá e não pecar. Irá e não falar. Então é isso que nós temos que fazer. A prática hoje é essa. Oremos. Deus misericordioso, lembra-me de ser rápido para ouvir os outros e lento para ofender-me. Amém. Graças a Deus. Que Deus ele use de misericórdia para conosco e nos ajuda, aleluia, sempre a não tomar decisões precipitadas. Que ele use de misericórdia e nos lembre rápido para ouvir os outros, né? Nos lembre rápido que nós temos que ouvir e seja lento para nos defender. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E mais uma vez, desculpa por eu ter interrompido aqui o vídeo para pedir silêncio. Graças a Deus fizeram silêncio, né?
Porque às vezes a gente está falando uma coisa aqui, ouvindo a voz ali, a gente fica assim, os dois sentidos não assimilam. Você não sabe se presta atenção lá ou aqui, né? E aí aqui requer muita atenção. O momento da palavra eu gosto de eu e Deus. E que Deus nos abençoe, nos dê um finalzinho de semana de bênção, um sábado abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz.